lá na cruz. Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Te adorarei pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir aqui a tua presença, pela total certeza da tua existência. Te adorarei por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a tua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Com esta belíssima apresentação musical, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares e nesta oportunidade vou falar sobre o que é um voto a Deus. Tantas pessoas fazem voto a Deus e alguns não cumprem. Quais são as circunstâncias em que as pessoas fazem voto e por que não conseguem cumprir?
Então, é isso que vamos ver. A leitura bíblica para fundamentar esta mensagem está em Eclesiastes capítulo 5, verso 4 e 5, que diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votares e não cumprir, ou não cumprires. Vamos ver essa questão, voto ou fazer voto. O que é que isso significa? O voto ou propósito com Deus é um tipo de promessa que expressa uma oferta de gratidão por algo que ele concede. Agora, essa questão de fazer voto tem implicações. Veremos agora as implicações do ato do voto ou propósito que se faz para com Deus. Essa promessa pode ser fazer algo, dar alguma coisa, fazer algum tipo de serviço ou evitar algumas coisas. Tudo isso aqui está no bojo do assunto fazer votos. Ninguém é obrigado a fazer voto. Aliás, a Bíblia não manda ninguém fazer voto. Então ninguém é obrigado a fazer um voto. Mas, depois de feito, ele precisa ser cumprido, porque passa a ser uma obrigação, algo sagrado para Deus. Como está em Gênesis 14, verso 22 e 23, e Hebreus 6, 16 e 17. Vamos ver aqui as variadas razões que levam as pessoas a votar ou fazer promessas a Deus. O que é que faz o crente, a pessoa, fazer voto a Deus? Repito, ninguém faz promessa ou voto à toa. Quais são os motivos que levam as pessoas a fazer voto? Eu tenho aqui alguns, vou enumerá-los. Primeiro, a primeira razão que leva as pessoas a fazer voto é a situação de aperto. Número 1. E vamos ver aqui o exemplo de Jefté, Juízes 11, verso 30 em diante. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta da minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu nas suas mãos, e os feriu com grande mortandade, desde Aroê até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Olha, até aqui a bênção foi tudo maravilhoso. Deus ia dar essa bênção a Jefté sem precisar o voto, mas olha só as consequências dos votos feitos nessa circunstância. Verso 34, vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, lógico, era hora de festejar. Eis que sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela a única filha. Não tinha ele outro filho nem filha. E que momento, gente. Isto aqui, ó, tem os votos que se faz, eu chamo de voto doido. Esse é um deles, ó. E aconteceu, verso 35, que quando viu, rasgou as suas vestes, quando Jefté viu a sua filha dançando, alegre, feliz pela volta do seu pai, com saúde, com vida, foi para ele um momento trágico. Ah, filha minha, disse Jefté, muito me abateste e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Ele não podia voltar atrás. Voto é voto, gente. Verso 36. E ela lhe disse: meu pai, tu abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim conforme o que saiu da tua boca.
pois o Senhor por ti executou vingança contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai, concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Disse ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Sucedeu que ao final dos 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o homem, e daí veio o costume de Israel. Bom, tem gente que pensa que ela foi sacrificada. Deus não aceita sacrifício humano. Com este caso se estabelece uma polêmica. Se de fato Jefté sacrificou mesmo a sua filha a Deus. Mas o final do versículo 39 tem a resposta. E ela não conheceu o homem. E ficar sem casar naquela época era comparado a uma morte. E sacrifício humano Deus não aceita. Toda mulher queria gerar filho, porque a promessa era que da semente da mulher nascerá um. Então toda mulher queria parir, queria dar luz a filhos. Então aí está comprovado de que Jefté não sacrificou sua filha para Deus, como alguém pensa que ele botar numa montanha, matar, tirar o sangue. Não. A morte dessa filha de Jefté foi o fato dela ficar sem casar. Isso é uma morte. A segunda razão por que as pessoas fazem voto é a angústia e desejo de vingança. Aí você está aqui mais uma vez o caso de Ana, a mãe de Samuel. Está registrado em 1 Samuel 1, verso 10 e 11. Ela, pois, olha bem, gente, com amargura de espírito, amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, ó, angústia. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha que voto terrível isso aqui, gente. Só que parece que o voto de Ana aqui não foi bem que ela queria ter um filho, não. Foi por causa da intriga com a sua rival, Penina, e ela queria se vingar. Era uma aflição provocada pelas críticas, pela zombaria, pelos insultos que Penina lhe causava. Então, a angústia e o desejo de vingança fez Ana fazer esse voto. Vejam as consequências desse voto. Se Ana sentia realmente desejo de ter um filho, por que o daria ao Senhor todos os dias e ela ficaria sem esse desejo que ela tanto teve? Depois vem, ainda provocou um voto do Nazireu, que era um ato da pessoa com Deus, não feito por terceiro. Depois vem, prejudicou a existência de Samuel, pois não teve vida familiar, não viveu com seus pais. E imaginem que isso custou Samuel. E no final, olha o que aconteceu com seus filhos. Nenhum pôde suceder seu pai no ministério profético. O que foi isso? Samuel ficou no templo. Ele não teve vivência familiar, não teve vivência com pai, com mãe. Gente, olha, vamos prestar atenção, está escrito aqui, né? Se percebe que o voto de Ana não tinha nada a ver com o desejo de uma mãe, e sim o desejo de vingança contra a sua rival Penina. Aí é preciso que quem está aí me assistindo, Deus não manda fazer voto. E para Deus te atender, nem precisa fazer voto. A sua misericórdia é grande, Ele quer atender a sua oração, mas não precisa fazer voto. A terceira razão que leva as pessoas a fazerem voto é um caso de se livrar de uma enrascada sem saída. E aqui eu trouxe o caso de Jonas.
Está no capítulo 2, verso 1, 2, 7 e 9 do livro de Jonas, profeta Jonas. Verso 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Ó, eu vou contar a história rapidinho para poder você entender. Deus chama Jonas lá no monte e manda Jonas pregar a sua palavra em Nínive. E diz, 40 dias eu dou ao povo para se arrepender. E Jonas desce do monte, ó, desceu do monte, desceu ao porto, desceu ao navio, desceu ao porão, daí desceu ao mar, ao ventre de um grande peixe. Ele resolveu fugir. Olha, gente, é uma pior loucura. Qualquer uma pessoa querer fugir da presença de Deus, ele está em todo lugar. Ele enche o universo. Como é que vai fugir? E aí, Jonas foi dormir no porão, você sabe toda aquela incidência, aquela grave tempestade que veio sobre o navio, e por fim ele reconheceu que ele era o autocomiseração, né? Jogaram Jonas no mar, e Deus preparou um grande peixe. Não é baleia não, porque tem pregador que fala baleia. Um grande peixe. Primeiro porque baleia tem uma garganta muito ínfima. Ela come sardinhas. Eu já vi uma baleia, boca aberta. Ali não dá para passar um ser humano. Um grande peixe ficou ali, beirando o navio, e quando Jonas foi jogado no mar, ele engoliu. Eu acho que esse peixe pagou um preço mais alto que Jonas. Porque engolir um ser humano, sem mastigar, e tê-lo no seu ventre durante 3 dias e 3 noites, eu acho, coitado desse peixe, eu acho que ele sofreu mais do que o próprio Jonas. Mas aqui, o versículo 2 disse, na minha angústia, é Jonas falando aqui, ele está falando na primeira pessoa, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Por que Jonas considerou ali o ventre do peixe como o inferno, o ventre do inferno? Ele ficou ali, para lá e para cá, que o peixe é assim, ele não nada, ele nada fazendo os circuitos. 3 dias de amargura esse homem passou no ventre do peixe. E no verso 7 fala assim, quando desfalecia a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Mas verso 9, eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que voltei, pagarei do Senhor, vem a salvação. Jonas fez um voto ali, se saísse dali. Vamos ter cuidado, gente. Esse tipo de situação, Deus nos guarde e nos ajude. A quarta razão que leva as pessoas a fazer voto é a ansiedade. Você já viu que a ansiedade é um dos elementos que fazem parte da vida emocional. Muitos, sem pensar se tem condições de cumprir ou não, movidos pela ansiedade de receber uma bênção, fazem votos doidos. Aqueles que são feitos impensadamente. Eu chamo de voto doido. Eu vou citar aqui alguns que eu conheço. Muitos desses votos não tem como cumprir. O primeiro que eu vou citar aqui, um irmão fez um voto, se ele fosse curado de uma enfermidade que ele tinha, incurável praticamente, os médicos tinham desenganado. Ele disse, se eu for curado, eu contarei essa cura onde eu chegar. Oh, meu Deus do céu. Como seria o pagamento desse voto? Será que ele teria condições de pagar esse voto? Onde eu chegar? No mercadinho, na farmácia, no posto de gasolina. Onde ele chegasse, ele teria que contar. Gente, isso aqui é uma coisa louca. Mas, ó, esse homem foi o pastor Zé que cuidou dele. Ele fez esse voto. Entendeu? E resultado. Depois eu vou dar o resultado. Mais tarde eu vou dar o resultado. O segundo, outro votou que ficaria 1 ano sem tomar refrigerante.
Voto louco esse. Terceiro, outro fez o voto de orar de madrugada durante 3 meses. Uma outra pessoa, crente, tudo aqui é crente, gente, não é descrente não. Se passasse de ano, passaria uma noite de vigília. Ela está viva, essa pessoa. A outra pessoa falou com Deus, se o meu netinho de 800 gramas, já desligado pelo médico, se ele sobrevivesse, ela daria um culto de vigília. Culto de vigília não se dá, não é da gente, não é da igreja. Culto de vigília é uma coisa que se faz para Deus. O outro, de doar a Deus o primeiro salário do novo emprego. Outra loucura, gente, isso aqui é uma loucura. Esses tipos de votos é semelhante a fazer barganha com Deus e tentar comprar as bênçãos de Deus. Aqui eu vou falar com vocês, citar aqui alguns votos que desagradam a Deus. Aqui é terrível. Aí vou botar o caso de Jefté, um propósito com Deus que incluía o sacrifício humano, o que não era o do agrado de Deus. Mas Jefté falou, o que sai da minha porta, sacrificarei para ti, Senhor. E Deus aceitava esse sacrifício? Então, um voto doido. A ignorância da lei de Deus por parte de Jefté era muito grande, tendo-se em vista passagens como Levítico 18, verso 21, 20, verso 2 a 5, Deuteronômio 12, 31 e 18, verso 10. Jefté fez um voto ao Senhor e disse, se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. O voto doido. Juízes 11, verso 30. Agora vem. O que a gente tem que levar em consideração quando fazer voto? Se fizer, Deus não manda fazer. Mas tem gente que já anda por aí com o voto na boca para fazer para Deus. O que deve levar em conta aqui, gente, na hora que for fazer voto? É importante refletir. Antes de fazer uma promessa, prometer coisa que está além do seu alcance. Ou seja, ele não pode fazer. Primeiro, não prometa fazer alguma coisa que está acima de suas possibilidades físicas. Isso aqui é uma loucura. Todos nós temos limitações físicas, psíquicas, espirituais também, emocionais. Então, fazer um voto que isso fica além das nossas possibilidades, por exemplo, prometer correr uma maratona quando você sabe que seus joelhos são fracos. Prometer que vai caminhar tantos quilômetros se você é doente das pernas. Tem como? Não tem. Segundo, prometer doar dinheiro além do que você tem. A camada ganha um salário e vai dar 2.000 a Deus. Como é que pode? Se ele ganha 1.500. E o que vai fazer? Vai ficar sem comer? E aqui, vamos pensar aqui, quando Pedro e João subiram ao templo para orar, no capítulo 3 de Atos, o mendigo pediu esmola. Eles, não temos prata e nem ouro. O que tenho, isso te dou. Então, preste atenção, gente. Se você não tem, não prometa. Entendeu bem? Vigia. Terceiro, fazer votos sem prestar atenção ao seu estado psíquico. Você não está bem. Quem está bem não faz voto, gente. É quando você está aflito, agoniado, perturbado por alguma situação, aí faz o voto. Quando você está triste, alegre, zangado, suas palavras são influenciadas por esses sentimentos. Olha o que Mateus 12, 34 diz, raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Essa hora não é hora de fazer voto, não. Em quarto lugar, fazer votos cujo cumprimento depende dos outros é outra loucura que muitos crentes cometem. Você não pode obrigar ninguém a cumprir um voto que você fez por eles. Samuel não teve vida própria, viveu as nuances do voto da sua mãe.
Foi bom isso? Não. Voto para após a morte. A gente faz voto para cumprir depois da morte. Ele está morto? Os familiares que vai ter que cumprir? Outros tendo que cumprir? Claro que o morto não vai cumprir voto. Em quinto lugar, os votos devem demonstrar devoção a Deus de quem os fez. Davi, no Salmo 182, verso 1 a 5, que eu vou ler, lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo, certamente que não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Olha o que Davi prometeu. Esse voto ele não pôde cumprir. Na hora que ele arrumou a planta do templo, providenciou o material, o templo foi previamente construído e ninguém ouviu nem o som de colher, nem de martelo. Todo foi pré-moldado, foi feito lá e trazido para o lugar. Quando ele quis fazer, Deus falou, não, você não vai construir o templo porque você derramou muito sangue. Quem cumpriu o voto? Seu filho Salomão. É preciso ter cuidado, gente. Votar ou fazer promessas é algo sério. Não é coisinha fácil, não. O que é fazer promessas? Fazer promessas é assumir um compromisso de se fazer alguma coisa. Você não pode fazer, não prometa. Então é importante você vigiar na hora que estiver no aperto, vai orar, vai clamar. Na hora que está no aperto, aí clama a mim, Jeremias fala, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É a hora que você deve clamar, é quando está no aperto. Agora fazer voto, Deus não manda. Os votos que não deram certo, vou agora trazer os votos que o pastor Isaías conhece, pois lidou com eles pessoalmente. Vamos ver aqui, o primeiro voto feito e quebrado. Orar às 3 horas da madrugada e algumas vezes não orou. Por que ele não orou? Vários motivos, ou N motivos, como dizia em inglês. N motivos. Voto que de não tomar refrigerante durante um ano começou, mas não aguentou. Não cumpriu. O segundo, voto feito que não foi cumprido na sua totalidade. Voltou em dar o primeiro salário inteiro e só deu a metade. Tudo que você vota e não consegue pagar, na sua totalidade, está inserido aqui. Pensa bem aqui. O camarada está 1 ano desempregado. Consegue um emprego. Senhor, se eu não consigo um emprego, o primeiro salário vai ser teu. Ó. Ele vai se empregar, a casa está vazia, os filhos sem roupa, sem calçado, devendo a farmácia, devendo o mercadinho. E ele diz que vai dar todo o salário, o primeiro salário para Deus. Gente, isso é uma loucura. Até hoje eu não vi ninguém cumprir. Não tem como. Outro aqui, o voto feito e não cumprido por impotência. Aquele voto louco, impensado, impossível de se realizar. O irmão votou, esse que eu falei com vocês, fui lá na igreja que eu trabalhei. Ele, numa aflição, que estava doente, às portas da morte, Senhor, se tu me curares, eu vou contar essa bênção onde eu chegar. Ele foi curado. Sabe o que aconteceu? Baixou o hospital. E lá no hospital ele mandou me chamar. Eu fui. Ah, pastor, chorando. Eu estou aqui sem saber. Eu fiz um voto a Deus e não consigo pagar. Olha, irmão, levanta daí, lá no gabinete, 2 horas, eu lhe espero lá. Deu ordem de comando. 2 horas estava no gabinete. Aí ele foi me explicar como foi o voto. Aí veio ele aí. Aí eu fui interceder por ele. Deus gosta de intercessão. Intercessão quando você fica no meio entre o penitente e Deus. Falei, Deus,
Esse homem fez um voto doido. Ele estava aflito, ele não estava em sã consciência. E tu sabes das suas limitações, ele não consegue pagar, Deus. Aí pedi para Deus perdoar. Deus perdoou. Mas aquele irmão, pouco tempo morreu. Cuidado, gente. O voto feito e negligenciado, lá em Provérbios 18, verso 9, está escrito assim: o que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. E Deuteronômio 23, 21 diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Olha como é complicado. O Senhor certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Se você é desses que gosta de fazer voto, vigie. Preste atenção. Deus não manda fazer voto. Mas se fizer, tem que cumprir. Eu deito na minha cama e não consigo dormir. Vamos às reflexões finais. O que se deve fazer em todos esses casos, gente? Primeiro, reconhecer que pecou contra Deus. Se você fez algum voto, não conseguiu cumprir, temos que não consegue mesmo, não. E você fez um voto de dar o salário, não deu, você dá devendo o resto. Fez um voto de orar durante um ano, ou um mês, 3 da madrugada, vamos dizer assim, e perdeu 2 dias, aumente, pague. Aí é fácil. Esses são votos recuperáveis, prejuízos recuperáveis. Você pode, mas tem uns que não tem recuperação, não. Esse 2 Crônicas 7,14, para você ver, quando você reconhece que pecou, esse texto aqui, eu repito, não é para o mundo, não, é para a igreja. Olha que está escrito: se o meu povo, olha aqui, a conjunção está indicando aqui que introduz uma coisa ocasional. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tá vendo que não é descrente, tem nós. Se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, e dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 4 coisas aqui. Se humilhar. Olhe que o se aí, diante do verbo, no infinitivo, está indicando um elemento passivo. O próprio indivíduo se humilhar. E vem a conjunção somativa e, tem que estar acompanhado de orar. Terceiro, e orar e buscar a minha face. É diferente de orar. Uma coisa é orar e buscar a face do Senhor, é aquela oração mais intensa. E, item 4, se converter dos seus maus caminhos. Olha o signo novo aqui, que mostra que é um ato passivo do indivíduo. Resultado imediato. Dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Agora, há casos que você pode proceder na reparação. Já falei, vou repetir aqui. O voto feito quebrado. Você voltou a orar 7 dias, perdeu 2. Acrescente 2 no final. Tudo feito. Segundo, o voto em dar primeiro salário inteiro e só deu a metade, pague o restante. Você foi o que falou. Tem que pagar. Aí você pode pagar. Terceiro, voto feito e negligenciado. Se apresse em fazer o que você prometeu. Estabelecendo uma igreja
E uma moça falou com Deus, a mãe estava apertando muito ela, naquele tempo que os pais se preocupam muito com os estudos dos filhos, falou, e aí, se você não passar, você vai apanhar. E ela ficou tão desesperada, fez um voto, Senhor, se eu passar de ano, eu vou dar um culto de vigília. Afinal, de quem é o culto de vigília? Dar culto de vigília? Isso é uma loucura. Ela passou de ano. Pastor, marque um culto de vigília para pagar meu voto. Não. Não é assim não. Se você fez o voto, você vai fazer. A igreja não vai marcar vigília, não. Ela ficou toda desesperada. Por fim, ela conseguiu com a zeladora e foi lá e pagou o seu voto fazendo um culto. Ela passando noite de vigília sozinha na igreja. E a irmã, ela era adolescente. Isso aqui é terrível, gente. Se você prometeu, tem que pagar. Tem outro caso, que eu citei aí um pouco, fui dar ceia na congregação, e no final, é mesmo com aquele molho de pano assim, aí eu abaixei assim, eu introduzi uma marcha de força, pensando que ia pegar uma criança pesada, peguei aquele molho de pano, ô minha irmã, você largou em casa o bebê, trouxe só os panos? Não, pastor, porque é um bebê, ele tem 800 gramas, o médico mandou para casa para morrer. Aí eu peguei aquele molho de pano, orei, Senhor, falei com Deus e devolvi. Só que ela fez um voto para Deus que se essa criança escapasse, ela daria um culto de vigília. Aí veio procurar, pastor, marque um culto de vigília para eu pagar meu voto. Não, minha irmã. Quem fez o voto foi você, não foi a igreja. Deixe ela pagar. É isso que você tem que ter cuidado. Em segundo lugar, Deus não manda fazer votos, nem depende de votos que você faz para Ele te socorrer. Não, não depende. Ele te ama independentemente de seus erros. Ele não precisa de você voltar para Ele ouvir. Mas se você voltou, tem de cumprir. Entendeu? Deus te ama independentemente de quaisquer coisas. E Ele não quer que você, só porque você dá voto, afinal Deus é interesseiro? Não, está errado. E depois disso, não existe um mandamento da Bíblia que manda jejuar. Manda não. Não tem um. Então, não tem também pedindo para você fazer voto, também não tem. Mas se você fez, terceiro, se você negligenciou em algum voto e não cumpriu, faça isso com urgência, com muita urgência. Aí você estava me assistindo, se você fez algum voto, vá cumprir. Você não votou ao pastor Zé, votou a Deus. Deus está te dando uma oportunidade para isso. E essa live, Deus mandou fazer para alertar aí quem está aí me assistindo. Deus está te dando duas coisas. Primeiro, oportunidade de você resolver o problema dos votos. E segundo, Ele está te dando a chave para resolver. Qual é a chave? Segundo Crônicas 7, 14. Agora é com você. Se você fez votos, não tardes em cumpri-lo. Deus, obrigado, Deus, porque Tu nos abriste a porta da palavra para sabermos, para conhecermos tudo aquilo que Tu queres e o que Tu não queres. O que Tu gostas e o que Tu não gostas. O que Tu amas e o que te aborrece. E, Senhor, fazer voto também te aborrece. E muita gente, Senhor, movido por variadas circunstâncias, fazem esses votos tão doidos, tão loucos. Senhor, tem misericórdia de algum deles, se tem alguém aí que está me assistindo, que fez algum voto que não tem como pagar. Só tem uma coisa, Senhor, ele cair nas Tuas mãos, ou Tu, por Tua misericórdia, perdoá-los. E é o que eu te peço nesta noite, nesse momento, faz isso, perdoa, e dê força àqueles que estão devendo, que fizeram voto e não cumpriram. Dê força a eles, que eles consigam, Senhor, pagar aquilo que prometeram. Em nome de Jesus. Amém. Hoje você é profeta,
Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar aqui nesse lugar. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar aqui nesse lugar. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar aqui nesse lugar. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar aqui nesse lugar. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela assistência de vocês. Se essas palavras foram úteis à sua vida, eu fico agradecido a Deus, feliz. E, ora, compartilhe essa live com seus amigos, seus conhecidos. E para aquele crente que você sabe que fez um voto. Tá? E também nos grupos que você faz parte. Deus abençoe a todos e até a próxima live.